Segunda-feira também é dia de falar de saúde aqui no Ver Mais. Março é o mês de conscientização sobre a saúde ocular. É o Março Verde. E hoje a gente vai falar de uma estrutura pequena, mas essencial para a nossa visão: a córnea. Qualquer alteração na córnea pode comprometer diretamente a qualidade da visão e, em casos mais graves, até levar à cegueira. Mas a boa notícia é que muitas dessas condições têm tratamento, inclusive com técnicas modernas de transplante que vêm evoluindo cada vez mais. Para entender melhor tudo isso, eu converso agora com o médico oftalmologista, Dr. Gabriel de Almeida Ferreira. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Doutor, para a gente começar, para explicar de forma simples, qual a função da córnea? Vamos imaginar que a córnea é como se fosse uma lente. Então, é como se fosse o vidro que a gente tem no relógio. Ela fica na frente do nosso olho e ela é responsável por fazer o foco. Então, a gente tem duas lentes no olho, a córnea e o cristalino, que é onde dá a catarata. A córnea é 2 vezes mais importante do que o cristalino. Então, a gente fala muito, tem catarata, não enxerga por conta da catarata, mas qualquer problema na córnea, muitas vezes impacta muito mais na visão do que a própria catarata. E, doutor, as doenças da córnea, muita gente talvez não saiba, mas está entre as principais causas de cegueira reversível, né? O que isso significa na prática? Sim, então é muito comum a gente ter cicatrizes na córnea. Então a córnea tem que ser uma lente totalmente transparente. Se você tem alguma mancha, se você tem alguma irregularidade, alguma coisa deixou ela torta, a pessoa não enxerga. E muitas vezes essas causas elas são reversíveis. Então a gente tem as causas de cegueira irreversíveis, que infelizmente são aquelas causas que a gente não tem como tratar. Mas existem as cegueiras reversíveis, que muitas vezes a pessoa não tem acesso à saúde, ou ela não sabe que tem tratamento, e infelizmente ela não resolve o problema dela por falta de acesso. O senhor falou em catarata, que é algo muito comum, né? Depois de uma certa idade, muitas pessoas mais idosas têm, mas o ceratocone é muito comum entre os jovens. Muito, muito comum. É uma doença que a gente vê cada vez mais e é geralmente nos adolescentes. Então a gente pega aqueles adolescentes ali de 12, 13, 14 anos, geralmente os alérgicos, que está sempre ali coçando o olho, que é um perigo. E aquele paciente que reclama que troca de óculos toda hora, que a visão não fica boa, tem dificuldade na escola, passa 3, 4 meses de óculos novo já está ruim. É um paciente que provavelmente pode estar desenvolvendo uma doença na córnea. E o que é o ceratocone? A córnea, em vez dela ser redondinha, ela começa a assumir um formato de um cone. Ela começa a ficar bicuda. E isso vai fazendo ela ficar distorcida e a visão ficando cada vez pior. Apesar desses sintomas que o senhor colocou, como coceira, persistente e outras irritações, apenas um médico pode dar uma avaliação real do quadro. Exatamente. Então, é muito importante as triagens que as escolas fazem com aqueles testes de visão, de tentar fazer essa busca desses pacientes que têm dificuldade, mas a gente só consegue fazer o diagnóstico com o oftalmologista, que depende de exames complementares, depende de uma avaliação técnica para você ver se tem alguma outra causa ou se é simplesmente grau de óculos ou se tem uma doença por trás. Doutor, sempre que a gente fala em transplante, parece algo muito invasivo, a gente sabe que tem às vezes listas de espera. Como é que funciona aqui no estado? Isso aí a gente tem uma diferença muito grande do transplante de córnea para as outras transplantes do corpo todo. Então a córnea ela tem uma grande vantagem que ela não tem sangue, ela é totalmente transparente. Então, essa questão dela não ter sangue faz com que a chance de rejeição nos transplantes seja muito menor. Então, é muito comum os pacientes se assustarem, de falar, nossa, um transplante. Mas a córnea ela é muito mais tranquila. Inclusive, aqui especialmente Joinville, que nós temos um hospital que é referência. Sim, isso é muito legal. Então, desde 2021, aqui em Joinville, nós só temos o Sadala, que eu tenho orgulho de fazer parte do corpo clínico. E desde 2021, nós somos o principal centro transplantador de Santa Catarina. Fizemos mais de 800 transplantes desde 2021 e no ano passado, em 2025, foi nosso recorde com 199 transplantes só no ano passado. Doutor, por muitos anos o transplante substituía a córnea. O que mudou nessas técnicas mais modernas? Então, antigamente, o que fazia? Trocava todas as camadas da córnea. Então, independente se a doença estava mais na frente, mais atrás, a gente trocava tudo. E o grande problema de trocar tudo é que a gente aumenta um pouco a chance de rejeição, em torno de 25% ao longo da vida. O que a gente faz hoje em dia? A gente tem técnicas mais avançadas que a gente determina onde que está a doença, se está mais na parte da frente, se está mais na parte de trás, e faz uma troca seletiva. Isso faz com que a chance de rejeição caia para 1%. E a recuperação é mais rápida também? É mais rápida também. Então, dependendo da técnica, não leva pontos. Dependendo da técnica, você em 1, 2, 3 semanas já está com uma visão muito boa. Em outras situações, a grande vantagem é não ter rejeição. Você pega, por exemplo, um adolescente com ceratocone avançado, que vai ter que ter esse transplante para o resto da vida.
Se ele puder ter uma técnica que não tem rejeição, é uma vantagem muito grande para ele, para o resto da vida. Então, doutor, qual o recado que o senhor deixaria, né, para os jovens, porque a gente viu que isso interessa a todos os grupos de idades, a todos os perfis. Qual o recado que o senhor dá em relação ao cuidado com a córnea? O principal cuidado que a gente tem que ter no nosso dia a dia é não coçar os olhos, isso é fundamental. Então, coçar os olhos pode fazer mal para várias coisas, principalmente para formar o ceratocone, e ficar atento à sua visão. Então, se você sentir qualquer dificuldade, perceber dificuldade para dirigir, para estudar, para assistir aula, procure um oftalmologista. Aqui em Joinville nós temos o Hospital Sadala, que é referência no Brasil todo. Então, nós temos uma equipe perfeita ali para poder fazer o atendimento de quem precisar. Doutor, ficar muito tempo no celular. Antigamente se falava da televisão. Ai, não pode ficar muito perto da televisão, senão, né, vai dar problema de visão. Mas hoje, com o celular, a gente está com ele grudado o tempo todo. É mito ou é verdade que isso prejudica a visão? Não, é verdade, é verdade. E, inclusive, nós falamos que agora a gente está numa epidemia de miopia. A maioria dos adolescentes e das crianças vão ser míopes pelo fato do uso excessivo de telas. Então, o fato de você ficar forçando a visão para perto vai gerando esse grau nas crianças e nos adolescentes. Então, a gente precisa realmente cuidar, principalmente nessa população mais jovem, para evitar com que eles tenham essa prática e evitar esse problema no futuro. Agora, daqui a pouquinho a gente vai falar com a doutora sobre o Dia Mundial da Infância. Imagina um bebezinho cujos bracinhos são pequenininhos e o celular ou o tablet está ali o tempo todo, né? Então, qual que é a distância ideal que a gente deve manter da tela? Primeiro que o ideal é que antes dos 2 anos de vida a gente nem mexa em celular, em tablet, nem nada assim. Mas caso aconteça, pelo menos uns 40 centímetros de distância a gente precisa ter. Né? Pai, mãe, então, ó, alerta importantíssimo também, né? Um plus que o doutor traz aí para esse assunto dos cuidados com a saúde dos nossos olhos. Doutor Gabriel, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Muito obrigado. Eu convido o senhor e a quem está em casa, porque para a gente entender na prática como uma doença ocular pode impactar a vida, a gente vai ouvir o relato do Fernando Martins, que perdeu a visão por uma uveíte. Eu sou Fernando Martins, eu sou autor e palestrante, e eu perdi a visão aos 27 anos no auge da minha empresa. E para mim foi um desafio imenso me adaptar e aceitar a cegueira. É claro que hoje eu uso a minha dor como uma força nas minhas palestras, ajudando outras pessoas e transformando vidas. Mas a gente só dá valor realmente para a visão quando a gente perde. Então está aqui o meu recado. Prevenção é o melhor cuidado hoje. Tá aí o recado do Fernando, agradeço. Mais uma vez, doutor Gabriel, muito obrigado pela sua presença. É um prazer, obrigado pelo convite.